Recortes em Provérbios, capítulo 3, 4 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós vamos começar agora a gravar Recortes em Provérbios. E o objetivo dessa nova série de estudos em Provérbios tem como o objetivo dessa série é destacar algumas passagens de cada um dos capítulos do livro de Provérbios de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Nós vamos separar recortes de cada um dos capítulos de Provérbios e meditar com o objetivo de ampliar a nossa visão a respeito do relacionamento com Deus. Nesta série, nós vamos usar uma nova versão da Bíblia. Vamos usar a NVI, que é a nova versão internacional. Aqui, nesse canal, nós temos várias gravações de provérbios. Então, assista as outras séries que já foram gravadas aqui do canal. No mês de janeiro, nós gravamos Provérbios, janeiro de 2024. Um conjunto de 60 vídeos, de 30 a 45 minutos, que passaram por todos os 31 capítulos de Provérbios. No mês de fevereiro, nós gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. Nós pegamos cada um dos 31 capítulos, fizemos a seleção de um trecho e comentamos para a vida. Depois, no mês de março, nós fizemos uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Nessa série de 5 minutos de meditação em Provérbios, nós apresentamos um resumo de todos os temas principais de cada um dos capítulos de Provérbios. Inclusive, nessa série, nós temos o capítulo 31, onde foram apontadas 18 características da mulher virtuosa. Se você está procurando alguém para um namoro, se você está passando por alguns problemas no seu relacionamento e quer entender mais o que Provérbios 31 fala a respeito da mulher virtuosa, acesse esse vídeo. É um vídeo da série 5 minutos de meditação em Provérbios, no capítulo 31. E no mês de abril, nós gravamos Leituras em Provérbios, que tem como objetivo aumentar o nosso relacionamento com Deus e ampliar o nosso desenvolvimento pessoal. Hoje, dia 4 de maio, nós postamos o Leituras em Provérbios no capítulo 23. Vamos pegar os próximos dias do mês de maio e vamos gravar as duas séries ao mesmo tempo. Houve um atraso na gravação do Leituras em Provérbios. Hoje eu postei o Provérbios 23. Nos próximos dias eu vou postar os capítulos 24 até o capítulo 31. E ao mesmo tempo, nós vamos postar aqui essa série chamada Recortes em Provérbios. E a diferença dessa série é que as outras 4 versões que eu falei, eu usei a Almeida Revista e Corrigida. Essa vai ser a primeira série de Provérbios que vai ser feita com base na NVI. A NVI é a nova versão internacional da Bíblia. Ela tem uma linguagem mais atual e uma linguagem mais moderna. Então, feitas essas observações, vamos aqui para os recortes do capítulo 3 de Provérbios. O primeiro recorte, a primeira parte de Provérbios, capítulo 3, ele fala a respeito do favor de Deus. Você sabe o que é favor de Deus? O favor de Deus, ele é uma dimensão em que você recebe bênçãos que todas as pessoas querem receber ao longo dessa vida. Sempre que ocorre a passagem do ano, o que as pessoas falam? Que você tenha muitos anos de vida, que você tenha muito dinheiro no bolso e que você tenha uma família feliz. Basicamente, é isso que o ser humano busca. E o favor de Deus corresponde exatamente a isso. O capítulo 3 de Provérbios
traz essas 3 promessas. E o capítulo 3 nos apresenta os requisitos para que você alcance o favor de Deus. Os requisitos são o que você precisa fazer para alcançar o favor de Deus, de tal maneira que tudo que você faça prospere, tenha riqueza, que você tenha honra e que você tenha longevidade. Como ter isso? Então aqui nós vemos que o primeiro requisito para você receber o favor de Deus é guardar os mandamentos. O versículo 1 até o versículo 4 nos ensinam isso. Vamos ler aqui os versículos 1 ao 4. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Verso 2: Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Já aqui na leitura do versículo 2, nós vemos as promessas. Prolongarão a sua vida por muitos anos. Está falando de longevidade. E lhe darão prosperidade, que corresponde à riqueza. A prosperidade é você produzir, é você prosperar, é você multiplicar. Então a prosperidade está relacionada com a riqueza e a paz. Quando você tem honra na sua casa, você é honrado e respeitado entre os seus amigos, você fica em paz. E o primeiro requisito é: guarde os mandamentos no coração. Guardar os mandamentos no coração é mais do que apenas decorar os mandamentos. É você praticar os mandamentos. É ter tão bem guardados os mandamentos do Senhor que você se dedica a obedecê-los, a cumpri-los. Só aquele que cumpre os mandamentos é que consegue receber o favor de Deus. Frequentar a igreja, participar da comunidade, mas fazer as coisas pela sua própria vontade, em desobediência aos mandamentos, não garante o favor de Deus. O que garante o favor de Deus é você cumprir os mandamentos. E para cumprir, você precisa guardar no coração. Versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Verso 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Eu grifei o favor de Deus porque quando você tem o favor de Deus, que é esse relacionamento, essa amizade, essa dimensão de comunhão com Deus, em que Deus garante a você a longevidade, a riqueza e a honra, automaticamente você alcança o favor dos homens. Por isso eu não grifei o favor dos homens. Quando você está numa dimensão em que o favor de Deus está sobre você, os homens automaticamente também são favoráveis a você. E você terá boa reputação. Então, o primeiro requisito é guardar os mandamentos. O segundo requisito está nos versículos 5 até o versículo 8. E é confiar na sabedoria de Deus. Tem muitas pessoas que confiam na sua própria sabedoria. Elas acham que elas são muito inteligentes, que elas podem projetar as coisas como elas querem. E elas acabam se frustrando quando algo sai errado. Mas o versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Todo o seu coração representa 100% do seu coração. Se você deixar espaço para que 0,01% você tome a decisão, então você já não entregou todo o seu coração ao Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Talvez você tenha tomado uma decisão errada no passado e você está sofrendo as consequências e os impactos atualmente. Mas o versículo 6 traz uma promessa. Reconhece o Senhor a partir de agora em tudo o que você errou, coloca na mão dele. Ele consegue consertar
e endireitar o caminho. Verso 7. Essa correção do caminho, ela não vai acontecer de maneira imediata, mas ela vai acontecer com o tempo em que você for se sujeitando ao Senhor e colocando os seus caminhos e tomando as respostas e direções dele. Então os seus caminhos serão endireitados. E aquele que está no caminho certo, se você em algum momento abrir algum espaço no futuro para que você tome decisões e apoie-se no seu entendimento, você certamente tomará alguma decisão errada e estará em risco de ter alguma tortuosidade no seu caminho. Portanto, confie sempre na sabedoria do Senhor. 100%. Verso 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Ou seja, respeite e tenha o Senhor sempre em altíssima consideração. Escute a vontade dele. Coloque tudo em oração diante dele. Leia a palavra e peça que Deus confirme no seu coração exatamente o que ele quer que você faça. E evite o mal. Verso 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando você confia na sabedoria do Senhor, você vai ter saúde no corpo, porque um dos maiores problemas de saúde que as pessoas têm sofrido nos dias atuais são problemas de transtorno de ansiedade, transtornos de bipolaridade, síndrome do pânico, situações de desespero, síndrome de burnout. Tudo isso porque as pessoas estão buscando realizar projetos na sua própria sabedoria, com a sua própria força, realizando seus treinamentos, esquecendo-se de colocar o Senhor em primeiro lugar. E quando você confia no Senhor, você consegue descansar. Nos Salmos, no capítulo 4, ali no versículo, um dos versículos diz assim: eu deitei e dormi. Então o salmista ali está dizendo: quando eu me deito, logo pego no sono. O que simboliza, representa aquela pessoa que tem saúde, que não tem com o que se preocupar. Salmo 23:1 fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você confia totalmente no Senhor, o seu caminho irá bem. E você terá vigor, ou seja, força nos seus ossos. Porque quando você descansa, você consegue se alimentar bem, você consegue dormir e descansar bem. Você consegue manter a sua saúde bem. Então você consegue manter a sua estrutura corporal, os seus ossos bem estruturados, porque você não está enfermo, preocupado, ansioso, depressivo, doente. Por isso confie no Senhor. Requisito número 3 está nos versículos 9 e 10. Honrar a Deus com as riquezas que nós possuímos. O versículo 9 fala: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Verso 10: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Tem uma outra versão que diz assim: honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias das suas plantações. Tem muitas pessoas que oferecem o resto para Deus. Mas sempre que você receber do fruto do seu trabalho, honre ao Senhor, entregando as primícias e devolvendo o dízimo a Deus. O dízimo corresponde a 10% dos recursos que você recebeu em uma comunidade que você participa, para que essa comunidade continue realizando o trabalho de evangelização e alcance de almas para o reino de Deus. Se você não integra nenhuma comunidade e se você tem resistência com relação ao tema dos dízimos, então separe sempre
uma parte daquilo que você recebe para fazer uma doação para uma família que esteja carente, que você sabe que aquela família está carente, que você sabe que aquelas pessoas precisam, mas honre a Deus. Você pode honrar a Deus para você que tem essa resistência em relação a essa questão dos dízimos dentro das igrejas. Você pode fazer uma boa ação, ajudando pessoas que você sabe que precisam. Aquele que quer alcançar o favor de Deus, que quer ter aumento de dias, que quer receber riqueza, que quer receber honra, também tem que ser como Deus é rico. Deus é rico. Ele viu que nós estávamos perdidos e ele enviou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar e derramar a salvação quando nós não merecíamos. Então, se ele deu o exemplo, sendo mestre para nós, nós também temos um dever, como filhos dele, o dever de honrar a Deus, também com as riquezas que nós possuímos. E nós honramos a Deus com as nossas riquezas quando nós usamos as riquezas que recebemos dele e compartilhamos de alguma forma com aqueles que precisam. Quando doamos os dízimos, estamos contribuindo para que exista uma casa de oração que recebe as pessoas. Quando contribuímos efetivamente na casa da pessoa, diretamente com a pessoa que precisa, estamos revelando o nosso amor e compaixão do nosso próximo. E Deus ama a todas as pessoas e ama que aqueles que estão carentes e que precisam da nossa misericórdia possam ser alcançados por meio de nós. Então, honrar a Deus com as riquezas que você possui também é um requisito para você receber o favor de Deus. Em Provérbios 11, versículo 25 está escrito que a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Quando você é generoso, você atende aquele que precisa, você também será atendido. O quarto requisito para você ter o favor do Senhor, que inclui o aumento de dias, as riquezas e a honra, é você aceitar a disciplina e a correção de Deus. Veja os versículos 11 e 12. O 11 diz assim: Filho, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho. Esses versículos 11 e 12 nos mostram que muitas vezes Deus permite que na nossa vida aconteça uma situação desfavorável para nos alertar que nós estamos caminhando numa direção errada. E tem pessoas que não prestam atenção. Tem pessoas que se chateiam com Deus e começam a reclamar e dizer: por que Deus está permitindo que aconteçam coisas ruins na minha vida? Quando alguma coisa acontece, Deus está nos ensinando, está nos disciplinando, está nos corrigindo, está nos mostrando uma nova rota, uma nova direção. Muitas vezes Deus fecha uma porta para que você abra os olhos para outra porta que Ele quer que você caminhe. Mas tem pessoas que ficam reclamando e dizendo: eu quero aquela porta. E elas não abrem os olhos para perceber que do lado já existe a outra porta e o novo caminho que Deus quer que ela siga. E muitas vezes aquele caminho que ela estava indo era um caminho de um negócio que já estava para ir à falência, ou da venda de um produto que já estava para terminar o seu momento de vendas maiores. Muitas vezes Deus fecha uma porta e coloca você para vender outra coisa, que é um novo negócio que vai te trazer a prosperidade, e é justamente porque Deus fechou a porta anterior e colocou a nova que você tem a chance de receber o favor de Deus. Mas a pessoa está ali lutando contra Deus. Então aceite a disciplina e a correção de Deus.
Deus sabe por que ele está corrigindo e por que ele está mudando a rota. Então, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a repreensão de Deus. O Senhor disciplina quem ele ama, assim como o pai faz com o seu filho. O quinto requisito para você receber o favor do Senhor é procurar a sabedoria o tempo todo. Aqui dos versículos 13 até o versículo 20, nós vemos que existe um elogio à sabedoria. Salomão aqui, sendo usado por Deus, escreve que a sabedoria é tão importante que é pela sabedoria que você alcança a felicidade. A sabedoria carrega a felicidade. E a felicidade é o favor de Deus. É você receber a longevidade, as riquezas e a honra. Vamos ler aqui os versículos 13 ao 20. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. O entendimento vai além do conhecimento. Conhecimento é apenas informação. Entendimento é quando você obteve o conhecimento, você usou a inteligência, racionalizou aquele conhecimento e colocou dentro de você, a ponto de você não errar mais. Quando uma situação aparece na sua frente, você automaticamente responde de acordo com aquele conhecimento. O médico pode não ter entendimento de que fumar faz mal à saúde. Ele tem informação e ele pode ensinar os pacientes que não devem fumar. Mas muitas vezes encontramos médicos que fumam. E eles fumam porque eles têm informação e conhecimento. O entendimento é quando a pessoa está convencida de que realmente aquele conhecimento deve ser aplicado. Então, feliz é o homem que acha a sabedoria. Quando ele fala acha a sabedoria, ele fala a respeito de alguém que está procurando. Quem acha é porque está procurando. Então, feliz é o homem que todos os dias procura responder e vasculhar por respostas que venham de Deus. Ele busca responder com sabedoria. Para tudo na vida, ele está procurando a melhor solução. Aquele que fica o tempo todo, todos os dias, vasculhando e buscando a melhor resposta para tudo na vida e uma resposta melhor para os mesmos problemas de ontem, buscando cada vez ser 1% melhor, a cada dia 1% melhor. Esse homem é feliz porque ele consegue descobrir novas respostas, novas soluções, soluções melhores. E é isso que vai fazer ele ter longevidade e obter mais riqueza e obter mais honra, porque ele vai buscando cada vez mais e mais aperfeiçoar as respostas que ele dá na vida. Então, é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém o entendimento. O homem que fica o tempo todo trabalhando nos conhecimentos e informação que ele tem, usando a inteligência para internalizar o conhecimento de forma profunda para resolver da melhor forma os seus problemas. 14. Pois a sabedoria, que é o resultado, que é o achado depois desse esforço, é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. De fato, se você tem sabedoria e coloca um dinheiro na sua mão, você sabe onde investir, onde aplicar, como multiplicar. Mas se dão um monte de ouro na sua mão, se você não tem sabedoria, você pode perder tudo aquilo que recebeu. Versículo 15. A sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Versículo 16. Está em negrito porque é um versículo principal aqui. Na mão direita da sabedoria, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Esse versículo 16 é o versículo que resume o favor de Deus. É a longevidade, de um lado, e do outro lado, na mão direita, você tem a longevidade, a mão principal, né? E junto com a longevidade, você recebe as riquezas e a honra na outra mão.
Versículo 17: os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. São caminhos agradáveis porque são caminhos que trazem solução, que trazem resposta, que trazem paz. 18: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. 19: por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. 20: por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Nós vemos nesses últimos versículos 18, 19 e 20, que a sabedoria dá vida e que Deus, quando criou todas as coisas na terra, usou a sabedoria, usou o conhecimento, usou o entendimento para fixar o lugar nos céus e para criar as fontes das águas e as nuvens que gotejam o orvalho. Então, o quinto requisito para você alcançar o favor de Deus, para você alcançar a felicidade, é buscar a sabedoria durante todo o tempo. O sexto requisito está dos versículos 21 a 26. Guardar sensatez e equilíbrio. E quando nós falamos aqui de sensatez e equilíbrio, sensatez se refere a juízo. Nós estamos falando a respeito de inteligência emocional, de equilíbrio. Então, o versículo 21 a 26 nos dizem: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Fala sobre inteligência emocional. Coloquei uma nota que Provérbios, capítulo 23, fala muito sobre ter equilíbrio. Aqui no canal, foi hoje pela manhã, 4 de maio de 2024, eu postei um vídeo da série Leituras em Provérbios, capítulo 23, que fala sobre tenha equilíbrio, sobre a glutonaria, sobre os convites que você recebe para participar de festas, sobre a inveja, sobre a bebida, sobre o que você fala, sobre com quem você fala. Então, se você não viu o vídeo que eu postei hoje cedo, dá uma conferida nesse vídeo, Leituras em Provérbios, capítulo 23, que fala justamente sobre esse assunto, sobre equilíbrio. Versículo 22. Trarão vida a você e serão um enfeite para seu pescoço. Quando você tem sensatez, quando você tem equilíbrio emocional, quando você domina sobre o seu coração, você não se deixa ficar irado, você não se deixa ficar magoado, você não se deixa ficar triste e deixar a tristeza tomar conta e governar a sua vida, mas você reina sobre essas coisas. Você usa a sensatez e pensa: do que vai adiantar eu ficar aqui triste? Qual o próximo passo que eu devo tomar para mudar esse quadro? Então, com a sensatez, você reage e combate contra a depressão, a ansiedade. Você procura praticar um esporte, melhorar a alimentação, procura cuidar com a meditação na palavra e com a oração do seu espírito para manter o equilíbrio, para ter sensatez. Então isso vai, como diz o versículo 22 ali, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Quando ele fala em um enfeite para o seu pescoço, ele está dizendo assim: será como uma medalha. Você vai receber um prêmio na sua vida quando você tiver sensatez e equilíbrio. O prêmio é que você vai obter resultados positivos na sua vida. Do que adianta ficar reclamando da vida? Ficar reclamando é uma insensatez, é uma falta de equilíbrio. Mas aquele que busca a solução, ele vai ter uma medalha, vai ter como enfeite no seu pescoço. Verso 23, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará.
24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. 25. Não terá medo de calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, quando você tem sensatez e equilíbrio mental, significa que você está buscando a Deus em oração, colocando tudo diante dele, lendo a palavra dele, resolvendo tudo com a ajuda dele, dominando sobre a ira, a mágoa, a depressão, a angústia, a ansiedade e a aflição. Você tem segurança. Você não tem medo, você dorme em paz, você não se preocupa com o futuro, porque você sabe que o Senhor é o seu pastor e que nada lhe faltará. Você sabe em quem você tem depositado a sua confiança. Agora, o requisito número 7, para você ter o favor do Senhor, que é você receber a longevidade, que é o aumento de dias, as riquezas, que é a prosperidade, e também a honra, que envolve a paz, e a honra envolve um bom relacionamento com as pessoas da família e o ser honrado pelas pessoas que são suas amigas, que são seus amigos. Ou seja, é estar bem. Para você receber isso, o sétimo requisito é desejar o bem e nunca o mal do próximo. Tem muitas pessoas que olham para o vizinho comprando um carro novo, veem uma pessoa rica prosperando e elas pensam assim: só conseguiu isso porque deve fazer alguma coisa errada. Quando você tem esses maus olhos e julga o rico, dizendo que ele deve ter feito alguma coisa errada, você está recusando a riqueza na sua vida. Você está dizendo que todas as pessoas que são ricas são pessoas que fazem coisas erradas, que são pessoas arrogantes e que são pessoas que praticam o mal. Automaticamente você está dizendo: eu não quero isso para a minha vida. E se você não quer isso para a sua vida, Deus não dá aquilo que você não quer. Certamente que você não quer ser a pessoa que ganha vantagem com injustiça. Então a riqueza, mesmo aquela verdadeira, com o trabalho honesto, não vem para você, porque você está recusando a riqueza, desejando o mal de uma outra pessoa que é rica, fazendo julgamento antecipado daquela pessoa. Vamos ler aqui os versículos 27 a 29. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. 28. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então aqui nós estamos falando de generosidade, né? Fazer o bem. 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente habita com você. Versículo 30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Veja o versículo 30, é muito importante. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Tem muitas pessoas que carregam ressentimento quando vem um vizinho prosperando. E o mal que o vizinho fez para ela é que ele prosperou. Então a pessoa acusa, deve estar roubando. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então nós vemos aqui que o sétimo requisito é você fazer o bem. Se você pode ser generoso, veja ali o requisito 7 na parte de baixo da tela. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o próximo que confiantemente habita com você. Não acuse alguém sem motivo, se não te fez mal. Não tenha inveja de quem é violento. Não tome nenhum dos seus procedimentos, porque o Senhor detesta o perverso.
Mas se você for justo, justo significa que toda a sua vida está completamente colada em Deus. Justo, imagine aquela roupa que é justa, em que não existe nenhuma sobra. Você está ajustado com Deus. Quando você está bem ajustado, você é amigo dele. Esse é o primeiro recorte de Provérbios, capítulo 3. Existem 7 requisitos para que você alcance o favor do Senhor. E o segundo recorte, que termina o texto do capítulo 3 de Provérbios, é: quem não quer o favor vai receber a maldição. Quem recusa, não quer receber o favor de Deus, o que resta para essa pessoa? Resta a maldição. Os últimos 3 versículos dizem, o 33, o 34 e o 35. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Os ímpios são aqueles que não querem ser justos, não querem se adequar, alinhar a sua vida, colar a sua vida em Deus. Eles querem viver soltos, fazendo o que querem, praticando o mal. Então, sobre essas pessoas, o que vem? Não vem o favor do Senhor, vem a maldição. Mas ele abençoa o lar dos justos. Veja que a parte B do verso 33 fala mais uma vez que o favor do Senhor está sobre os justos. Os justos recebem a bênção no seu lar, a riqueza, a honra no seu lar. Verso 34, ele zomba dos zombadores, mas ele concede graça aos humildes. Graça nos fala a respeito de força, resistência, alegria, esperança no meio das dificuldades. Aquele que confia no Senhor recebe essas riquezas, recebe a graça de Deus. Quando a pessoa tem a humildade de colocar Deus em primeiro lugar e de assumir a posição de segundo e deixar Deus acima de tudo, ele recebe graça. A graça traz essas benesses, a alegria para viver, a esperança no meio da aflição, a resistência no meio da tribulação, a força e o ânimo no meio das dificuldades. Isso é graça. E o versículo 35 termina o capítulo 3 dizendo que a honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Quando uma pessoa é tola, quando uma pessoa despreza o favor de Deus, ela recebe o quê? Ela recebe os problemas, as dificuldades, as lutas, enfim, ela fica numa situação, como o texto está dizendo aqui nessa tradução, numa situação ridícula, numa situação negativa, numa situação ruim. E o favor se repete em meio à maldição. Essas últimas linhas aqui, eu fiz uma anotação que o favor de Deus, ele se repete no meio da maldição. Nesses últimos 3 versículos, os ímpios recebem a maldição. Mas de um lado, o ímpio recebe a maldição e Deus continua. Note que no versículo, o justo ele recebe a bênção no lar e a graça, que são as riquezas, do versículo 33 e 34, que eu comentei agora há pouco. E também recebe a honra no versículo 35, que completa a ideia do favor do Senhor. Então, o versículo do dia, nós estamos aqui colocando, separando um versículo dessa meditação, um versículo principal. Na minha meditação, o versículo principal é o versículo 16 desse capítulo, porque ele fala exatamente o que é o favor do Senhor. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, e na mão esquerda, você recebe riquezas e honra. O favor do Senhor é a dimensão em que você recebe vida longa, riquezas e honra. E o Senhor tem esse favor para todos os que querem receber esse favor, com base nesses 7 requisitos que nós vimos no capítulo 3. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Comente qual o versículo que mais chamou a sua atenção. Compartilhe esse vídeo
com aqueles que você ama, com as pessoas que você quer que cresçam, que aprendam mais a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.